Eu não resisti à tentação, peguei meus materiais e agora tô fazendo a aula na minha cama, porque tá muito frio aqui. Olha Não que resisti à tentação. linda! Bom dia, então, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos, né? À aula de história. Como o povo estava de folga, né, no período anterior, alguns devem ter dormido novamente, né? Foram se deitar, foram tomar o seu Não duvido. cafezinho, esqueceram de voltar, né? Sempre foram deitar, foram dormir um pouco mais, né? Eu fiz isso. Eu quase fui dormir de novo. Sério. Bobagem. Aí depois eu me liguei e falei, nossa, 11 horas Eu tem nunca faço isso, nunca faço isso. Não. Ainda que tem 15 menos 14, né? Alunos participantes, povo do bem, tá? Muitos já enviaram a atividade da semana, né? Referente ao conteúdo anterior. Vou enviar hoje. Referente ao conteúdo anterior. Eu espero que todos tenham realizado atividade bonitinhos, sem rasura, né? Tudo como manda o figurino, referente à Revolução Francesa e o período napoleônico, né? Não esqueçam que tem o período napoleônico, gente, né? Para fazer o mapa e para estar, então, desenvolvendo as atividades, os exercícios também. Mais uma vez, lembrando, gente, todas essas atividades que vocês realizam, que eu já nem chamo mais de tema, já chamo de trabalho, tudo entra para a contabilização das notas, gente. Então, não deixem de fazer os trabalhos, tá? Claro que os trabalhos que a gente chama de pesquisa, eles vêm com um pezinho maior, né? E agora essas atividades que vocês estão fazendo, que, né, a gente chama de tema, coisa e tal, também essa pontuação, na verdade, ela duplicou, ou até mesmo dizendo triplicou, né? Então, vocês dependem, a Sofia, vocês dependem, então, dessa atividade para a gente depois estar fechando as notas, né? Então, não deixem de fazer, nem só, né, de história, mas de todas também, para que vocês não fiquem com essa lacuna em aberto. Então, essa atividade da semana, vocês irão contabilizar para o segundo semestre, né? Porque agora esse ano é o primeiro semestre e o segundo semestre. Então, o segundo semestre nós já iniciamos, que vai até o final de dezembro, e todas as atividades que vocês realizarem fica, então, a partir de agora para as notas do segundo semestre, tá? Qual é o nosso cronograma, né, pessoal? Qual é o nosso cronograma enquanto conteúdos daqui para frente, né? O pessoal estava me perguntando, professora, como é que vai ficar, né? É claro que a gente não vai ter uma organização, né? Ainda mais falando sobre os conteúdos, como se fossem nas aulas presenciais. Isso é certo que a gente não vai conseguir contemplar todo esse conteúdo ainda nesse ano letivo, porque, igual, pelo que eu entendi, nós vamos continuar com o mesmo processo até que, claro, tudo se estabilize. Nós vamos até dezembro, né? E aí depois a gente vê como fica a situação do início letivo de 2021. Mas cabe lembrar, mais uma vez, que vocês dependem dessas atividades para dar continuidade. Oi, Miguel. Parece que as aulas vão voltar mês que vem, né? Que o governador falou também. Estão comentando final de setembro, início de outubro, tá? Mas tudo isso depende muito da questão dos prefeitos das cidades. Mais do que... Senhora, eu vi no jornal que eles tinham a previsão de 8 de setembro voltarem às aulas, aparentemente sim. Exatamente, porque daí vem gradualmente, né? Começa com as escolas de educação infantil e depois vai subindo o nível, né? Na verdade, vocês, se eu não me recordo muito bem, mas parece que seriam quase um dos últimos a estarem retornando. Mas isso depende muito da escola, depende de como a instituição e o sindicato vão tratar isso.
tudo depende muito, tá? Então, no primeiro semestre, pessoal, nós vimos Revolução Industrial, nós vimos o Iluminismo, nós vimos a Revolução Francesa, né, e o período napoleônico, na qual a gente finalizou na última aula. O que nós temos agora? Tá? Nós temos aqui a parte do Brasil, voltamos, né, falar sobre Brasil. Brasil no final do século XVIII, com a Conjuração Mineira e Baiana, tá? Então, o nosso próximo conteúdo é esse, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, né? Por que falar, né, sobre esses movimentos, né, principalmente de cunho regional, né? Qual é a importância dessa participação da coletividade, das transformações que ocorrem ao longo desse período, né? Falando aí de forma histórica e também até um pouco mais geográfica sobre esse sentido, né? Porque, como eu digo para vocês, e torno a dizer, a gente tem que ter esse entendimento, mesmo que muitos entendam que a história é só repetição e não serve para nada, mas antes de tudo isso, como eu costumo dizer, principalmente nas aulas também de filosofia, que o conhecimento é tudo, tá? Então, até para a gente poder opinar, para a gente poder concordar, para a gente poder discordar, a gente tem que ter um entendimento do assunto, senão nada vai para frente, tá? Então, nós fechamos na última aula com a Revolução Francesa e o período napoleônico. Hoje, nós estamos entrando no quê? Nas revoltas regionais, né? Falando aí sobre a Conjuração Mineira e Baiana, tá? Processo esse bem delicado nesse período do século XIX da história, né? E assim a gente vai entender um pouco também sobre essas questões que são específicas das regiões, né? Assim como, exemplo, nós temos a questão da Revolução Farroupilha, Massacre de Porongos, nós temos aí a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, né? Então, cada ponto, né, a gente, então, tem um núcleo, vamos dizer assim, da nossa pesquisa, para a gente poder, então, entender um pouco o que foram essas revoltas regionais, para que elas serviam e por que ainda em dias de hoje elas refletem na administração de muitos governos de Estado e muitos chefes de Estado, né, enfim, que têm reflexos muito intensos, né, de um passado que também não foi tão distante assim, né. Pessoal, eu gostaria de iniciar hoje mostrando para vocês, então, o vídeo que fala até a metade, eu vou botar aí para vocês, que ele é curtinho, do telecurso, que fala sobre esse desgaste anterior e o início dessas revoltas regionais, tá? Eu vou pedir para quem não está com o microfone desligado, né, para poder desligar, e a gente não ter muito ruído no vídeo, tá, meus amores? Até o meu eu vou desligar, qualquer coisa me chame. Tudo bem. O sorrisinho da Sora aquece meu coração. Que lindo, olha, meu coraçãozinho aquece. Olha ali, meu Deus, está me ofuscando, Sora, quanto brilho. Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos! Vocês sabem que bandeira é essa? Não. Não. Também não. É a bandeira da Inconfidência Mineira. Quer dizer liberdade, ainda que tardia. É isso mesmo. A Inconfidência Mineira foi um movimento importante no caminho do Brasil, de colônia de Portugal a país independente. Ela aconteceu aqui em Ouro Preto, Minas Gerais, que na época se chamava Vila Rica. A nossa teleaula de hoje vai dar um mergulho na Inconfidência. Vamos saber por quê e como ela aconteceu. E por que
ela não deu certo. É que os Inconfidentes acertaram o lema da sua bandeira: liberdade, ainda que tardia. Por mais que se tenha ouvido falar sobre Inconfidência, é sempre bom esclarecer algumas coisas sobre ela. Começando do começo. Vamos lembrar da situação do Brasil desde o descobrimento e durante a colonização. Durante o processo da colonização, o interesse de Portugal no Brasil era um só: explorar tudo que pudesse ser extraído daqui e comercializado fora. Era a fase mercantilista. A metrópole, no nosso caso, Portugal, mantinha a colônia, isto é, o Brasil, dependente e submissa. Era o tempo do pacto colonial. Quase 3 séculos de pacto colonial. O mundo mudou muito em 3 séculos. Vamos ver que mudanças foram essas. Já no final do século XVII, tanto nas metrópoles quanto nas colônias, esse sistema de exploração começou a ser posto em xeque. Na Europa surgiu uma nova maneira de ver o mundo: o liberalismo. Os economistas liberais eram contra o pacto colonial. Tudo deveria ser livre: a concorrência e o comércio direto das colônias com outros países. Eles também achavam que a riqueza de uma nação devia se basear na agricultura e na indústria. Para os liberais, a produção era importante. O liberalismo foi a semente do capitalismo que conhecemos hoje. Defendia os interesses da burguesia, a classe social que combatia os direitos da nobreza e do clero. Questionava o poder exagerado do rei, o absolutismo. O século XVIII foi o tempo da independência das 13 colônias inglesas da América do Norte e da Revolução Francesa. Ficou conhecido como o século das luzes. Foi o século do iluminismo. Iluminismo, movimento intelectual que se baseava na ideia de que, apenas através da razão, era possível compreender e explicar o mundo. Século das luzes. Século do iluminismo. Mas quem foram os pensadores que escreveram sobre as novas ideias? Alguns dos pensadores que puseram no papel as novas ideias foram Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Pensadores que lançaram o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. E agora você deve estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver com a nossa teleaula? Com a Inconfidência Mineira? Pois tem tudo a ver. As ideias viajam, se espalham, conquistam novos defensores. E no Brasil, as ideias iluministas pegaram, como haviam pegado nas colônias inglesas da América do Norte e na França. A aristocracia brasileira queria garantir os seus privilégios. Também queria deixar de ser dependente de Portugal. Isso era novidade por aqui. Mas por que será que no século XVIII a independência passou a ser o objetivo das revoltas? Esta é uma igreja do século XVIII. Dá para perceber que nessa época a região das Minas era muito rica, não dá? Só para fazer uma igreja dessas, né? E essa riqueza toda trouxe poder. Os filhos das famílias prósperas mineiras iam estudar na Europa. E lá descobriam as ideias liberais burguesas do iluminismo. E é claro que não podiam deixar de comparar essas ideias com a situação do Brasil. E isso gerava a revolta. Veja esta carta que um estudante brasileiro em Paris entregou a Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era o embaixador na França da primeira nação independente da América, o que hoje são os Estados Unidos. Sou brasileiro, e sabeis que minha desgraçada pátria geme em um espantoso cativeiro, que se torna cada dia menos suportável.
Estamos dispostos a quebrar nossas cadeias e fazer reviver nossa liberdade, que está completamente morta e oprimida pela força. Como você está vendo, uma parte das causas da Inconfidência Mineira veio de fora. Eram as causas externas. Fatores externos da Inconfidência Mineira. As ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos. Os estudantes brasileiros trouxeram essas ideias da Europa para o Brasil. Assim, a consciência de libertação foi se formando. Nós já vimos que os brasileiros ricos tinham uma situação muito boa aqui em Ouro Preto, a antiga Vila Rica. Agora, será que eles se rebelariam só por causa de ideias novas? Ou havia também causas internas que davam motivo para uma rebelião? Os mineiros não estavam satisfeitos com os altos impostos cobrados pelos portugueses. Também discordavam do controle das atividades econômicas. Era proibido produzir artigos como roupas, alimentos e ferramentas nas regiões das minas. As minas sofriam intensa fiscalização dos funcionários da metrópole para evitar o contrabando. Por último, importantes figuras da sociedade mineira deviam grandes somas à coroa portuguesa. Nós estamos chegando aonde nós queríamos. O clima que provocou a explosão da Inconfidência. Nós já vimos tudo que causou a revolta. Agora nós vamos ver como ela aconteceu. Quando o imposto arrecadado não alcançava a soma que a coroa portuguesa exigia, era feita a derrama. Quer dizer, a cobrança da diferença entre o imposto devido e o imposto pago. A coroa exigia 100 arrobas de ouro por ano. Em quilos, isso dava 1.500. Em 1765, faltaram 13 arrobas. Foi feita a derrama, a cobrança forçada da diferença. Em 1789, a situação piorou. A diferença acumulada era de 596 arrobas. Se tinha sido difícil pagar 13, imagine 596. As instruções para a derrama foram duras. As tropas do governo deveriam invadir casas e levar todos os objetos de valor. Foi aí que mineiros, padres, militares e pessoas da classe média prepararam um movimento. O dia da derrama ia ser também o dia da revolta. O povo, insatisfeito, com certeza apoiaria. Os participantes do movimento iam desde poetas como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, passando por padres como o padre Rolim, até militares. Os coronéis Domingos de Abreu Vieira e Francisco Antônio de Oliveira Lopes e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Esses participantes do movimento ficaram conhecidos como Inconfidentes. Eles tinham muitos planos, mas pouca organização. Mesmo assim, apresentaram um projeto de reformas revolucionário. Os Inconfidentes iam proclamar a República, e a capital seria São João del Rei. Convocariam todos os cidadãos para a luta, em caso de necessidade. Estabelecida a República, haveria a criação de indústrias de tecidos, fundições e de uma universidade. Além disso, as famílias pobres receberiam pensões, seriam doadas terras para o aumento da produção agrícola. E seria então adotada uma bandeira com os dizeres: libertas quae será tamen, liberdade ainda que tardia. Mas os nossos amigos inconfidentes eram melhores no planejamento do que na execução. Os Inconfidentes deixaram de fazer uma série de coisas. Não tomaram posição diante da libertação dos escravos. Não se armaram, nem mobilizaram a população. E também não se prepararam para resistir à derrama. Um dos Inconfidentes, o coronel Joaquim Silvério dos Reis, denunciou o movimento ao governo em troca do perdão de suas dívidas com a Fazenda Real. O governador, Visconde de Barbacena, suspendeu a derrama e mandou prender os implicados. Os principais envolvidos foram condenados à morte. No final, a pena de morte foi modificada para degredo perpétuo, que quer dizer expulsão sem volta para as colônias portuguesas da África. Só uma execução aconteceu,
a de Tiradentes, que foi enforcado no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1792. Tiradentes foi o único a ser executado. Ele assumiu suas ideias e também foi o único a divulgar essas ideias para o povo. E o governo sabia que o perigo estava aí. Por divulgar suas ideias de liberdade, Tiradentes era a maior ameaça. Além da Inconfidência Mineira, vários outros movimentos de contestação ao governo português da América colonial ocorrem no final do século XVIII e no começo do século XIX. Os mais importantes são o ocorrido na Bahia em 1798, conhecido como Inconfidência Baiana ou Conjuração dos Alfaiates, né? E dois outros movimentos apenas ensaiados, né? Na verdade eles não chegaram a ocorrer, né? Mas houve a suspeita de que eles pudessem ocorrer, né? A chamada Inconfidência Carioca de 1794, envolvendo uma sociedade de literatos no Rio de Janeiro, e a Conjuração de Pernambuco em 1801. Nenhum desses movimentos, incluindo as Inconfidências Baiana e Mineira, chega às vias de fato. Não há uma explosão revolucionária, uma explosão de contestação. Todos eles são abortados antes que eles ocorram. Mas a simples suspeita, né, de que eles pudessem se tornar então movimentos abertos já é o suficiente para mobilizar a atenção e a preocupação das autoridades portuguesas. Em geral, esses movimentos são bastante típicos. Eles ocorrem, né, assim como vinham ocorrendo ao longo dos anos anteriores de colonização, já desde o século XVI, em função de crises normais, mais ou menos corriqueiras no mundo colonial. Eles ocorrem por causa de uma excessiva carga tributária, por causa de descontentamento em relação a atrasos de soldos militares, crises de carestia, de fome, invasões externas. Mas a diferença é que agora, no final do século XVIII, esses movimentos são cada vez mais politizados, eles portam conteúdos inovadores trazidos pelo ambiente revolucionário mundial, e além disso eles contam com a participação de espectros sociais cada vez mais amplos. Se liga aí que é hora da revisão. Até o final do século XVII, o Pacto Colonial regulava as relações entre metrópoles e colônias. Portugal extraía riquezas do Brasil, cobrava impostos e nada disso voltava para cá em forma de benefícios. No século XVIII, surgiu o Iluminismo. Ele defendia ideias liberais burguesas e norteou os movimentos como a independência das colônias inglesas na América do Norte, a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira. Movidos pelas ideias iluministas e dispostos a acabar com a exploração e os impostos altos, os inconfidentes mineiros planejaram uma revolta para o Dia da Derrama. Os inconfidentes não se prepararam devidamente e foram denunciados e presos. Tiradentes, por ser o único a assumir e divulgar as ideias de liberdade, foi enforcado em 21 de abril de 1792. E agora? Deu para entender por que, mesmo sem querer, os inconfidentes acertaram no seu lema liberdade, ainda que tardia? Leia o seu livro. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deu para ter uma boa noção. Oi? Deu para ter tudo ligado. Deu para ter uma boa noção, eu acho, sobre essa questão do início desses movimentos separatistas no Brasil, né? Eu acredito que nessa primeira parte, né, porque tudo começa com a Inconfidência Mineira, como mostra ali no vídeo, né? Deu para ter uma ideia de quem eram os líderes desses movimentos e o porquê de tudo isso, né? Porque, apesar de cada um desses movimentos, né, terem tido características um pouco diferentes, né, o objetivo, na verdade, basicamente era o mesmo, tá? Todos queriam se desprender, né, se desamarrar de alguma coisa que estava enraizado dentro desses estados, tá?
Basicamente, quase todos tiveram, então, a participação exclusiva, e quase única em alguns, popular. Tá? A participação popular. Em outros casos aqui, a gente vê, como na Mineira, a participação de alguns intelectuais também, que eram a favor dos movimentos abolicionistas. Tá? E eram pessoas que tinham um conhecimento muito grande e eram pessoas que tinham também um prestígio muito grande na sociedade. Né? Então, a gente começa por partes, né? A gente retoma a questão da Inconfidência Mineira. Tá? Na Inconfidência Mineira, quais são os principais pontos, né, que a gente pode dizer de destaque, né, desse período? Depois eu vou passar também para vocês um textinho, resumo, para melhor compreensão da leitura de vocês sobre essa parte. Né? A Inconfidência Mineira, ela começa, então, no ano, ela fica, né, nesse trâmite do século XVIII, entre o período de 1789. Né? Aí, como mostra no vídeo, o que a gente tem? Em primeiro lugar, é um movimento de caráter separatista. Né? Nós temos aí o Brasil, né, com Portugal, tentando buscar algumas alianças políticas, podemos dizer assim, né? Mas nós vimos aí um problema muito grande dentro daquilo que eles entendem por ideias liberais, né? A influência de ideias liberais. Como, por exemplo, né, eu vou ler aqui alguns tópicos para vocês que eu julgo serem importantes dentro desse processo, tá? O que seriam essas influências, né, consideradas como liberais dentro desse sentido? Diz que havia um clima de insatisfação e revolta entre os mineradores, como a gente viu lá no vídeo. Qual seria esse clima de insatisfação? É a questão do trabalho compulsório, é a questão da não valorização dessas pessoas que trabalham diretamente no campo, né? Começa por aí. As ideias iluministas encontraram campo fértil na sociedade mineradora, por meio de intelectuais brasileiros que estudavam na Europa. Então, como a gente trabalhou lá no iluminismo, que essa nova vertente, esse novo olhar para o despertar para o mundo, é o que, na verdade, atingia em cheio algumas pessoas que não concordavam com esse tipo de olhar, com esse tipo de pensar. Eram ideias muito liberais para aqueles que viviam duramente no antigo regime. Né? Então, por isso, e nós estudamos o porquê que houveram muitas pessoas contrárias a esse movimento iluminista. Depois a gente tem a questão da independência dos Estados Unidos, que teve influência na colônia portuguesa. Né? Quando a gente fala dessa questão de influência, hábitos, costumes, o modo como, até mesmo de se expressar, né? Hábitos e costumes sociais. Né? A gente vê o Brasil também se modificando lentamente, né? Mas adquirindo muitos hábitos e costumes europeus. Né? Forma de vestir, até mesmo dentro da culinária, na alimentação, muitas coisas serviram de base como esse subsídio de troca, vamos dizer assim. Né? Os inconfidentes pertenciam à elite mineradora colonial. Isso aí também mostrava no vídeo. Tá? Que os mineradores, na sua maioria, os inconfidentes, pertenciam à elite colonial. O que é uma elite colonial? Quem me diz isso? Para vocês. O que seria uma elite colonial? Sorry, eu não sei o que é uma elite de verdade, normal, mas não uma colônia. Mas coloca o que pra mim seria, tipo, uns burgueses da colônia, assim. Pra mim seria isso. Na minha cabeça, quando eu escuto elite colonial, é uns burgueses de colônias. Não sei se tá certo, né?
Indo nesse sentido, tá certinho. Sim. O que mais? Você Quem é tem, que senhora? tem? Tá certo. Nossa! Penso, logo existo. O que mais que vocês entendem por isso? O que mais? É uma figura de líder, é uma posição de destaque, é uma posição na qual também acaba trazendo, né, essa contribuição, principalmente para as camadas mais populares, né? Então, é um movimento que ele foi administrado pela elite, né, que tinha aí fortes influências liberais, né, principalmente nos ideais da revolução do iluminismo, principalmente, né, mas que buscava aí uma independência no campo político e também no campo econômico, tá? E aí vem a questão da conspiração. Nós temos aí a figura do Martin, né, do alferes Joaquim José da Silva Xavier, que é então o Tiradentes. Esse, então, foi duramente perseguido e criticado em função da sua postura e daquilo que ele defendia, né, a liberdade, principalmente, ainda que tardia, como diz lá no vídeo, né, e defendia também essa questão da autonomia, né, o que, de fato, contrariava, né, os movimentos, o que contrariava, na verdade, aqueles que defendiam uma ideia contrária, né, de submissão. O que é a conspiração, então? Essa revolta estava marcada para o mesmo dia da derrama, como aparece ali. A derrama, pessoal, o que é a derrama? É a escoação da nossa moeda para Portugal, né? Quando a gente fala da nossa questão econômica, né, muitas pessoas, e eu vejo assim, grande parte dos historiadores colocando essa ideia de que, claro, e a gente aí tem a comprovação em pleno século XXI, que a nossa riqueza, a nossa produção, ela escoou para Portugal, né? E a nossa moeda foi levada embora, o nosso ouro foi levado embora, né? A partir disso, entende-se, então, né, que teve, além do roubo, né, a retirada das nossas riquezas, e assim, esse rombo que ficou, principalmente no nosso sistema econômico. Foi devido a esse escoamento, essa derrama da nossa moeda indo para Portugal, tá? E aí a gente vê... Eu acho que se o ouro ficasse com a gente, o Brasil não seria tão assim como é hoje. Dependeria muito da questão de quem administra isso, né? Depende também, né? É bem problemático tudo isso, né? Mas a gente recém está entendendo o núcleo de tudo isso, né? Da onde partiu, da onde surgiu e como nós entendemos isso hoje, né? Que isso é muito importante. Essa questão, mas é bem isso, essa questão da derrama, né? Então, estendeu-se até o Rio de Janeiro e também a São Paulo, né? Esse escoamento, principalmente do que era produzido, né? Foi embora e se estendeu, então, até São Paulo. A conspiração foi deletada por Joaquim Silvério dos Reis, que era também outro conspirador, e Tiradentes foi preso e executado como principal líder do movimento, sufocado antes de eclodir. Então, na verdade, ele tinha tudo para dar o grande boom, explodir, acontecer, e eles pegaram Tiradentes, que era o líder inconfidente, antes de tudo isso acontecer, né? Então, na verdade, ficou na porta, como se diz, né? Acabou não saindo. Por quê? Porque eles confiscaram Tiradentes antes da execução, de fato, de toda esse movimento, né? E assim, esse foi o primeiro, que é a Inconfidência Mineira. Depois, pessoal, como mostra no vídeo, aparece a Inconfidência Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, que é no ano de 1798. No vídeo, o que nos mostra, né, também, que foi um movimento ocorrido na Bahia, né, no ano de 1798. Esse movimento
emancipacionista visava romper os laços coloniais com Portugal. O que seria esse movimento de emancipação? É de se dividir, se libertar de Portugal e seguir o seu destino com as próprias pernas, se desvincular de Portugal e seguir, né, o seu passo sozinho. O movimento também era influenciado pelos ideais libertários, né, europeus, bem como também pela própria Revolução Francesa. Então, mais uma vez, a gente vê os ideais da Revolução Francesa, assim como o pensamento iluminista enraizado nesses movimentos separatistas dentro do nosso país. Né? Havia também a influência dos maçônicos, né, no movimento, sobretudo por parte dos indivíduos intelectualizados, né, como Cipriano Barata e Agostinho Gomes, que, mais uma vez, então, a gente vê a participação, principalmente dessa massa intelectualizada, né, nesses movimentos de caráter popular. Isso é interessante, né, ver pessoas letradas participando desses movimentos ditos populares. Né? Os intelectuais, então, eles aglutinaram, né, eles manteram as massas populares que almejavam a abolição da escravidão. Então, pessoal, mais outro ponto que é fundamental quando se estuda esse processo de emancipação política. O Brasil foi um dos últimos redutos, né, a terminar com a escravidão. E isso, como a gente viu também anteriormente, acabava em alguns setores bloqueando o seu comércio. Né? Havia um bloqueio do Brasil perante alguns países em função, né, do Brasil ter sido um dos últimos redutos, um dos últimos países a abolir de fato com a questão da escravidão. Né? E isso foi um ponto fundamental, né? Quando falam, e esses dias as gurias estavam comentando da novela acho que era da Escravizaura, ou Novo Mundo, alguma coisa nesse sentido, que falava sobre a questão dos abolicionistas e o fim da escravidão. Também não foi tudo aquilo muito lindo, porque a Princesa Isabel foi lá, assinou, porque ela é bacana. Tudo. Não, isso aí também acabou influenciando de forma negativa a visão do Brasil perante outros países. Né? E aí a gente tem o quê? Ou tu termina, ou mais países irão vetar a tua participação no ramo comercial. E foi isso que aconteceu. Né? Foi um movimento bem forçado. E aí nós temos quem liderando principalmente essa massa letrada, essa massa de grandes abolicionistas, né? Liderando esses processos. Os líderes do movimento optaram, então, pela violência na luta contra o jugo português. Na verdade, não existe nenhum tipo de tomada, já falei 500 vezes sobre isso para vocês, não existe nenhum tipo de conflito, pessoal, que não seja violento, sangrento, né? E que tenha a participação das massas, principalmente, dentro desse setor. Né? O levante foi liderado pelos alfaiates, e antes que a população entendesse e aderisse ao levante, Portugal sufocou o movimento. Então, quando se fala, pessoal, em sufocar o movimento, é terminar ele antes que ele ocorra. Né? A exemplo do que aconteceu na Inconfidência Mineira, na Baiana também foi a mesma coisa. Então, o que nós temos para comparar a Inconfidência Mineira com a Inconfidência Baiana? Faça um comparativo entre a Inconfidência Mineira e entre a Inconfidência Baiana. Uma foi um movimento, né, de caráter, ambos foram de caráter emancipatório. Um teve a participação da elite, fervorosamente, e o outro teve a participação de fato popular. Né? Então, nós temos na Baiana, os dois movimentos, né, na verdade, são de caráter emancipacionistas, né?
Os dois movimentos eram republicanos e libertários, né, libertadores. Somente o baiano teve a participação popular e cunho abolicionista, né? Então, se tem a participação popular, há também essa participação de caráter abolicionista. E o movimento mineiro era um movimento de elites, era um movimento elitista que tinha a participação de muitos intelectuais nesse movimento. Então, se vocês né, forem fazer um exercício que pergunte para vocês qual é a diferença entre um e outro, é que um teve a participação mais eficaz de caráter popular e o outro teve a participação das elites. Tá? Então, se a gente for falar do movimento de elites intelectualizado, foi o movimento da Inconfidência Mineiro. Se a gente for falar de movimento abolicionista que teve basicamente a participação popular, nós vamos falar da Conjura Baiana. Tá, pessoal? Perguntas sobre esse primeiro ponto? Dúvidas? Eu vi eles comentando, Sora, sobre Tiradentes, que ele foi o único que foi... Que deu a cara a tapa, vamos dizer assim, né? Que deu a cara a tapa, porque eles tinham medo dele, Sora? Das ideias dele? Exato, é isso que eu digo para vocês. O medo das ideias, o medo da fala, né? Porque sabia que era um líder, ele acabava se expondo e ele trazia aqueles na qual ele tinha interesse para o seu lado. Tá? Então, quando eu digo para vocês que quando se fala na questão de educação, se fala na questão da formação, principalmente intelectual, né, crítica, um ser, do indivíduo, que traz lá essas informações, principalmente do iluminismo, né, a gente vê aí as ideias iluministas muito bem explanadas dentro dessa revolta, né, desse movimento. Dá problema, porque tu ensina as criaturas a pensar. É isso. Dizendo assim, até parecem animais racionais. Mas é bem isso, entendeu? Que a partir do momento que o indivíduo pensa, ele age, ele para, ele pensa e ele age, isso aí não pode ser certo, não é de Deus, né? Porque como é que vai acontecer isso? Não é divino. Não é mesmo. Isso aí acaba gerando né, problemas, né, porque tu tá incitando a pessoa a pensar, a pessoa a agir e de forma sensata, e isso não convém. Quanto mais estardalhaço, quanto mais conflitos ocorrerem, melhor, mas com pessoas desinformadas, né? Porque é mais fácil de manipular. Entende? Entendi. A gente vê aí no Brasil, nesse período abolicionista, que tem uma grande massa, principalmente ainda da burguesia, que é posta de lado, né? Que não concorda, jamais iriam pensar como é que eu vou viver sem os meus escravos, né? Como é que eu vou viver sem essas pessoas para me servir? Ainda, né, com esse pensamento. Já um outro grupo gritando e dizendo, não, mas o que é isso, né? Não torna a dizer, né? A questão de amar incondicionalmente essa questão dos escravos, não é isso? Mas, na verdade, são interesses que são postos em jogo. E um dos interesses principais é a questão do comércio. É o lucro. Onde mexe no bolso dá problema, gente. Tudo que envolve dinheiro... Dá problema. Dá problema. Tá? Ai, porque isso aconteceu porque a princesa Isabel foi humana. Não foi isso. Nem ela também foi. Que a gente lê também no livro didático. Ela também foi ruim. Ela também foi. Todos, uma hora, passam e fazem coisas ruins. Não tem quem se sabe. Não me recordo se foi na turma de vocês ou se foi no 9º ano, que as gurias, eram meninas, estavam falando sobre a questão da Leopoldina, né? E aí estava falando da novela das 6 que passou. Esses tempos, eu não sei se foi o Miguel
que eu vi que compartilhou no Face, um de vocês, que falava sobre a história Não, da fui eu, não. Leopoldina. Foi tu, Miguel? Não foi não, senhora. Mas isso foi um dos nossos alunos aqui Nem tô mais usando o Face direito. da Nanda. Alguém compartilhou a história da Leopoldina, tá? A Maria Leopoldina. Que ela era uma princesa, né? Que foi muito respeitada no grande círculo, principalmente no Rio de Janeiro, porque ela trabalhava desde então aí com a questão da caridade, né? De se doar a quem não tem, se doar ao pobre, coisa e tal. E ela, na verdade, foi no 9º ano que colocaram isso, porque estavam falando sobre a questão da traição, justamente o nome traição sobre traição. Isso, sobre as diversas formas que a gente lida também com isso, né? E aí estava falando sobre a questão da traição, porque ela foi traída por Dom Pedro. Foi traída por Dom Pedro, desde essa época, o homem não prestava. Eu não sabia. Exatamente, Dom Pedro tinha muitas mulheres, coisa e tal, né? E ela não sabia, senhora? Aí é que tá o X da questão. Ou ela sabia e não ligava? Vamos entrar na matemática, né? O X da questão. Enquanto ela trabalhava com o povo, trabalhava, tipo, nas quermesses, que nem mostrava lá também na novela, coisa e tal, ele tinha a Domitila, né? Que era terrível. E ela, a Leopoldina, ela morreu muito nova. Muito nova. Dizem, né, que ela morreu basicamente de desgosto, porque ela gostava muito dele, mas ele não tinha paradeiro, né? Ele era bem mulherengo. E ela, na verdade... Quando ela perdeu o bebê, quando ela engravidou, ele sempre estava com a Domitila. Exatamente. Então, da última gestação, ela teria, então, ficado muito doente, né? Por isso ela teve uma morte muito precoce. Ela morreu muito cedo, com menos, parece que nem 30 anos, 30 e poucos anos. Né? E deixou bastante filhos. E aí o pessoal estava comentando sobre essa questão, né? Sobre empatia, sobre a questão da traição, né? As formas como alguns identificam como traição e outros não. Né? Acham que aquilo ali, para alguns... Alguns levam um chifre, nem se importa, para falar a verdade, né, senhora? Sim, porque... É de tanto amor que tu sente pela pessoa que tu nem, tipo, nem se importa. Não entende aquilo. Ali. Mas aí diz, dentro da história, que isso foi como é que se diz? Ela morreu de tristeza, na verdade. Não pela... Ela ficou doente e tudo, mas como se fosse uma depressão. O que hoje nós caracterizamos como depressão. Ela já tinha complicações que perdeu o filho, né, como vocês mesmos colocaram, e depois veio toda essa problemática do Dom Pedro com a Domitila. Ô, senhora. Mas ela sabia, senhora? Mas teve uma época que eu não lembro se no Brasil também. Sim, mas eu acho que eu já vi no filme. Não, porque na época a mulher não tinha voz, que podia... né? Fala, Miguel, eu tô tentando... Ah, tá. Que também podia ter várias mulheres e mulheres com... Eu não lembro se era no Brasil também, mas eu vi num filme que isso acontecia lá nos tempos antigos. Nunca entendi o porquê. Isso aí era com os árabes, né? Mas eu não sei se no Brasil também se... Que tem várias mulheres, mas na verdade, o que muitos que faziam parte ali do governo, coisa e tal, diziam que para a figura dele, enquanto um líder, né, que era, isso não pegava bem. Não pegava bem, tá? Porque como é que ali ele está com a princesa trabalhando em prol da sociedade, né? Promovendo principalmente coisas para os pobres, né? Para ajudar, e ele estava fervendo, como se diz, né?
Mas Então, aí é que tá, Sora. É que naquela época a mulher não tinha voz pra querer terminar, assim, acabar com o casamento. sim, Se inclusive. acabasse, ela provavelmente ia apanhar e outras coisas do tipo. Mas aí tá, ele, nesse sentido, eu, né, não me prendo muito, né, nesses pormenores, mas pelo que eu entendi, ele também gostava dela. Só ele não Sim, ele gostava das duas. Mas Tanto qual sentido gostava dela entre elas? ele gostava das ele não duas, tanto que ele não conseguia se conseguia largar. controlar. O que eu Gostava quero das dizer para duas, você? gente. Era indeciso. Para finalizar a aula, o que eu quero dizer para vocês? Que essa questão, pessoal, né, de ter aí, principalmente a participação, né, lá na Conjuração Baiana, principalmente, né, e na Mineira, né, que ambas elas trazem no seu núcleo aí coisas bem parecidas, mas depois elas acabam sendo separadas, distintas, pela questão da participação e do apoio, uma de populares, outra de elite, que isso é tudo política de conveniência. Tá? O que convém é o que se faz. Entendeu? O que convém naquele momento era fazer isso, o que convinha naquele momento era fazer aquilo. Tá? O que eu preciso? Eu preciso ter a elite ao meu favor. Eu preciso ter a elite para custear o movimento. Tá? Do outro lado, quem é a maior parte? É a população. Então, eu preciso da população do meu lado. Né? Então, aí vai se moldando. Por isso que eu digo para vocês, nada é por acaso, principalmente quando se fala na questão política. A gente vê a nossa história, ela é muito recente. Se a gente parar para analisar em comparação a outros países, ela é muito recente. Tá? Então, se a gente for analisar e ver como tudo isso aconteceu, tá aí, ó. Cuspido e escalado, como se diz. Tá? Então tá, meus amores, beijos para vocês, tá? Pesquisem. Beijo, Sora. Beijo, Sora. Tchau. Quem não Eu recomendo muito os vídeos da Débora entregou a Ladiante, que tá pendente. atividade, tem aí hoje para fazer Eu entreguei, Sora. nos Entreguei 40 Eu vou entregar hoje. Esqueci de enviar, Sora. Que Pior que eu barbaridade, esqueci Débora. de enviar. o Raul. Sempre assim, né, Sora? Sempre Tchau, assim, né? Sora. A Sora é muito Barbaridade. boa de coração, né? Pois é. Tchau. Aceita. Beijo, Tchau, gente. Bom Sora. final de semana. Pra Tudo ti de bom também. para vocês. Beijo. Igualmente. Obrigada. Tchau, Sora. Tchau.